A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical. Nós continuamos conversando um pouco sobre as 7 cartas escritas no Apocalipse. E hoje nós chegamos à 6ª carta, a carta escrita para Filadélfia. Então, abram suas Bíblias, Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre esta carta. Então, Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. Então, começa assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é a carta, e nós vamos começar naquele mesmo padrão e processo de sempre. Então, quem é o destinatário dessa carta? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então, este é o destinatário da carta. E o remetente? Então, Cristo, como ele se apresenta? Ele se apresenta sendo o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É interessante essa parte, né? Por santo e verdadeiro, nós já ouvimos várias vezes e conhecemos até várias passagens, né, que falam sobre isso. E até vou falar uma aqui que está em 1 João, capítulo 5, verso 20, que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, 1 João 5,20. Mas, sobre essa expressão, aquele que tem a chave de Davi, nós não encontramos muitas coisas na Bíblia, né? Você já tinha ouvido essa expressão? Aquele que possui a chave de Davi? Não da casa de Davi. A expressão casa de Davi aparece muitas vezes, principalmente discutindo entre as disputas que houveram entre a casa de Saul e a casa de Davi durante o reinado de Saul ainda, tá? Mas nós estamos falando da chave de Davi. E aí eu vou pedir aos irmãos que abram em Isaías 22, verso 22. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Isaías 22, 22, ele está aqui profetizando sobre Eliaquim, um dos últimos reis, ali já na época, chegando à época do cativeiro e terminando o reinado sobre a parte de Judá. E aí ele vai dizer assim, verso 20: E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarde, e entregarei nas suas mãos o teu domínio,
e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, essa é a expressão, e essa é a única passagem que nós vemos essa mesma expressão sendo falada. Quando nós vemos isso, o que nós podemos entender? O que nós podemos depreender disso? Quem era Davi? Então, Davi foi um dos reis de Israel. Foi o rei a quem nós vemos que a palavra nos diz que não faltaria, foi dada uma promessa a Davi, não faltaria quem reinasse sobre o trono, que viesse da sua linhagem. E por isso Mateus defende muito bem essa ideia de que Jesus Cristo ele é rei segundo a descendência de Davi, né, da linhagem de Judá. E nós podemos ver isso aqui em alguns textos. Então, se nós abrimos em Jeremias 33, verso 17, então eu estou em Isaías, próximo livro de Jeremias, 33, verso 17, diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então essa era uma promessa que existia e que Jeremias estava trazendo aqui novamente a mensagem. Nós vemos isso sendo falado por próprio Davi. Então, se nós abrirmos lá em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel 7, versículos 12 e 13. Então, 2 Samuel 7, 12 e 13 diz assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, falando que a posteridade de Davi teria um reino perpétuo. Ainda falando sobre isso, quando nós vemos em Isaías 11, verso 1, então voltando lá para o livro de Isaías 11, verso 1, quando ele fala sobre Cristo Jesus, o reino do Messias, ele começa esse capítulo dizendo assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé era o pai de Davi. Então ele está falando sobre um reinado, está falando sobre aquele que tem o poder sobre as suas mãos, que governa uma nação. E ainda em Apocalipse, se nós formos um pouquinho ali para frente, no último capítulo, capítulo 22, verso 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, quando nós vemos essa parte de chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, algumas coisas me vêm à mente. Algumas coisas eu acredito até que os irmãos tenham pensado quando ouviram isso. Então a primeira coisa é essa questão da realeza. Então aquele que tem a chave de Davi, ele é o rei, ele é o governante. Além disso, a gente pode ver uma ideia daquele que era o prometido, que era o Messias, o enviado, né? Aquele que ainda se manifestaria e se manifestou em Cristo Jesus para cumprir todas as promessas em si. Ainda vemos também uma ideia de um guardião, né? Sempre quando nós vemos a ideia de um porteiro, alguém que está à porta e dá acesso, essa ideia também está aqui. Então, alguém que poderia abrir ou fechar as portas. E aí tem uma coisa que nós só podemos dizer sobre o Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Essa é uma colocação feita também
lá em Isaías 43. Então, voltando lá ao livro de Isaías 43, 13. Quando o Senhor fala a Isaías, ele faz essa colocação, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Essa é uma certeza que só o Senhor pode falar, né? Quem é o Todo-Poderoso? Aquele que é o vencedor, o imbatível. Só esse pode dizer assim que se fizer uma ação, ninguém pode ir contra a sua ação. Nós vemos isso também descrito no livro de Jó, no capítulo 11, verso 10. Então, voltando um pouquinho. Jó 11, verso 10. Nós vemos aqui Zofar falando com Jó, e ele descreve assim: se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? E ele está falando da ação do Deus Todo-Poderoso. Olha, aquilo que Deus quiser fazer, quem é que pode dizer assim, não, Deus, não faça? Não, Deus, essa ação não te convém. Ninguém pode fazer isso para Deus. E isso é o que está lá descrito também em Apocalipse, quando Cristo se apresenta como aquele que abre as portas e ninguém fecha. Ora, ninguém pode ir contra a sua vontade. Mas também dá uma outra ideia para nós, né? Aquele que abre portas é aquele que dá a provisão, aquele que sustenta a nossa esperança, aquele em quem nós confiamos no momento de dificuldade, né? Porque junto com a tribulação também dará o escape. Então, é o provedor de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas. E a mesma coisa na hora que ele fala o inverso, e que fecha e ninguém abre. Então, se nós falamos, né, na quarta-feira, o presbítero Léo falou sobre caminho, e que Deus, ele guia o caminho dos justos. Se nós imaginamos isso, ele também pode fechar portas para que a gente não vá por um caminho que não é o caminho em que ele tem planejado para nossas vidas. É um caminho que pode aos nossos olhos parecer bom, mas não o é. Então, tudo isso nós vemos só nesse segundo versículo em que vai dizer quem é o remetente, quem é Cristo. E quando nós voltemos ao texto, então Apocalipse 3, nós vamos separar qualidades da igreja de Filadélfia. Aí nós vemos, eu sei as tuas obras, e aí diz uma coisa que é difícil de dizer se é uma qualidade ou não, porque ele é uma ação de Deus para com aquela igreja. Ele fala, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mas existem algumas inferências que nós podemos fazer sobre isso, né? Poderemos dizer que essa igreja esperou no Senhor uma resposta, e o Senhor abriu uma porta diante dessa igreja. Outra coisa que nós poderíamos dizer é que ela adentrou por esta porta. Ela esperou essa porta ser aberta e ao ser aberta ela adentrou. Por quê? Depois na continuação ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então ela tem uma ação que é uma ação muito importante diante de Deus. Ela guardou o nome do Senhor, guardou a sua palavra, não negou o nome do Senhor, fazendo o seu trabalho ali como alguém que em meio às dificuldades, porque depois ele fala no 10, né? Como guardaste a palavra na minha paciência. Então, a gente sempre lembra esse texto e tem lembrado muito nessas últimas aulas, que a tribulação produz a paciência. Então, por meio de muitas tribulações, adquiriu essa paciência, guardou a palavra do Senhor durante esses momentos difíceis, não negou o nome do Senhor, apesar o que ele diz na sequência, da sinagoga de Satanás estar lá atormentando aqueles que eram e se diziam judeus na época, mas que, na verdade, eles não agiam de acordo
com aquilo que Deus tinha ensinado, mas estavam sendo usados pelo inimigo para afrontar essa igreja. É interessante porque a gente poderia dizer também que uma característica ou qualidade dessa igreja é que ela é amada por Deus. Aí os irmãos vão dizer, mas Deus amou o mundo inteiro, Ele ama a todas as vidas. Então, essa é uma verdadeira qualidade ou não dessa igreja? É uma boa pergunta, né? Mas ela deixa claro, e o que nós não vemos em nenhuma das outras igrejas, ela diz assim, porque eu vou mostrar que eu te amo, né? Está no fim do versículo 9, para que saibam que eu te amo. Então essa é uma coisa diferente, né? O amor do Senhor demonstrado por essa igreja com atos visíveis. Os seus adversários, aqueles que estavam indo contra ela, viriam e se prostrariam e adorariam aos seus pés, reconhecendo que o Senhor amava aquela igreja, que o Senhor amava aquele povo que se reunia ali naquela congregação. E aí fica o desafio, né? Qual é o desafio do Senhor para essa igreja? Porque ele diz de uma grande tribulação em que a igreja será protegida, né? Que o Senhor guardaria, que é o verso 10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Mas depois disso, é que então ele lança um desafio. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O desafio deixado para a igreja de Filadélfia é permaneça na porção que tem sido colocada até o momento. Persevere nos caminhos do Senhor. Continue fazendo exatamente as coisas que fez até agora. Olha, você guardou a minha palavra, você guardou, não negou o meu nome, então permaneça dessa forma. Guarde aquilo que tem recebido, para então não perder essa coroa. Em outros prêmios, né, que nós vimos nas outras igrejas, existia aquela ao que vencer dali a coroa da vida. E aqui é a mesma ideia, nós estamos falando dessa coroa, a vida eterna, reservada para todos aqueles que chegarem diante do Senhor, chegarem até o fim, de acordo com a vontade do Senhor, e caminharem e vencerem. Então, esse é o desafio, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só que, ao falar sobre guardar, eu queria ver alguns textos com os irmãos. Então, a gente pode abrir em Filipenses 4:5. Então, começando aqui por um texto que está mais próximo, Filipenses 4:5, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Salmo 19, verso 11, ele vai dizer o seguinte: também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Do que ele está falando aqui? Ele está falando dos preceitos e dos juízos do Senhor. É só voltar alguns versículos, né? O versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. No 9 ele diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e juntos juntamente. E aí ele vai para o 10, né, que fala mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel e licor dos favos. Então entra nesse versículo que eu li: também por eles, ou seja, também pelos preceitos, pela lei do Senhor, pelo juízo do Senhor, é admoestado o seu servo, e em guardar a grande recompensa, guardar os preceitos do Senhor. E aí um último texto que eu queria que nós passássemos aqui, nesse trecho, é Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 6.
Então, Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 6, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres. E ele continua falando de várias outras bênçãos que o Senhor dá àqueles que guardam a sua palavra. Como a gente sempre faz, aí a gente fala um pouquinho e fecha com um prêmio. O prêmio, versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Interessante que uma passagem que nós vemos sendo usada, essa expressão para alguns apóstolos, está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 9. Então, Gálatas 2, 9. Olha o que Paulo escreve aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, Tiago, Cefas e João eram conhecidos como as colunas. E ele continua, não só isso, mas ele também diz, ainda no versículo 12, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então a gente fala da mudança de família, né? Um sobrenome sobre as nossas vidas, fazer parte da família de Deus, fazer parte desta geração daqueles que estão e viverão na cidade do Senhor, na Nova Jerusalém que desce do céu, que vem de Deus para nossas vidas. Então, pertencer à parte da vida eterna guardada em Cristo Jesus para nós, aqueles que vencerem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém.